Olá, querido amigos. Jesus no Lar, capítulo 43, a glória do esforço. Relacionava Tiago, filho de Alfeu, as dificuldades naturais na preparação do discípulo quando várias opiniões se fizeram ouvir quanto aos percalços do aprimoramento. É quase impossível praticar as lições da Boa Nova no mundo avesso à bondade, à renúncia e ao perdão, concluíram os aprendizes de maneira geral. A maioria das criaturas comprazem-se na avareza ou no endurecimento. Registrava o mestre a conceituação expendida pelos companheiros em significativa quietude, quando Pedro convocou diretamente ao assunto. Jesus refletiu alguns instantes e ponderou. Entre ensino e aproveitamento, tudo depende do aprendiz. E a seguir falou com brandura. Existiu no tempo de Davi um grande artista que se especializara na harpa com tamanha perfeição que várias pessoas importantes vinham de muito longe a fim de ouvi-lo. Grandes senhores com as suas comitivas descansavam de quando em quando junto à moradia dele, cercada de arvoredo, para escutar-lhe as sublimes improvisações. O admirável mestre fez renome e fortuna, parecendo a todos que ninguém o igualaria na terra na expressão musical a que se consagrara. Em seus saraus e exibições, possuía em seu serviço pessoal um escravo aparentemente inábil e atoleimado, que servia água, doce, frutas aos convivas e que jamais conversava, fixando toda a atenção no instrumento divino, como se vivesse fascinado pelas mãos que o tangiam. Muitos anos correram quando, certa noite, o artista volta de inesperado ao domicílio, fim do banquete de um amigo das vizinhanças e com indizível espanto assinala celeste melodia no ar. Alguém tocava magistralmente em sua casa solitária, qual se for um anjo exilado no mundo. Quem seria o estrangeiro que lhe tomara o lugar? Em lágrimas de emoção, por pressentir a existência de alguém com um ideal artístico muito superior ao dele, avança devagar para não ser percebido e, sob intraduzível assombro, verificou que o arpista maravilhoso era o seu velho escravo tolo, que, usando os minutos que lhe pertenciam por direito e sem incomodar a ninguém, exercitava as lições do Senhor, as quais emprestava desde muito tempo todo o seu vigilante amor em comovido silêncio. Foi então que o artista magnânimo e famoso libertou e conferiu-lhe a posição que por justiça merecia. Diante da estranheza dos discípulos, que se calavam confundidos, o mestre rematou. A aquisição de qualidades nobres e a glória infalível do esforço. Todo homem e toda mulher que usarem as horas de que dispõe na harpa da vida, correspondendo à sabedoria e à beleza com que nosso Pai se manifesta em todos os quadros do mundo, depressa lhe absorverão a grandeza e as sublimidades, convertendo-se em representantes do céu para seus irmãos em humanidade. Quando a criatura, porém, somente trabalha na cota de tempo que lhe é paga pelas mordomias da terra, sem qualquer aproveitamento das largas concessões de horas que a divina bondade lhe concede no corpo, nada mais receberá além da remuneração transitória do mundo. Muito bem. A lição de hoje, então, fala sobre a glória do esforço. E quando a gente se remete ao ambiente da casa onde essa reunião se passava, os discípulos conversavam sobre as dificuldades naturais na preparação do discípulo e dificuldades estas perante as circunstâncias do mundo, que eles vão colocar aqui, um mundo avesso à bondade, à renúncia, ao perdão, onde a maioria das criaturas se compraz na avareza e no endurecimento. E Jesus, então, escutava silencioso, Pedro o convoca, e talvez uma das frases mais importantes dessa lição vem quando Jesus diz: entre o ensino e o aproveitamento, tudo depende do aprendiz.
Então, a vida, ela vai nos apresentar com diversas situações de aprendizado, de crescimento, mas o quanto nós vamos ganhar com essas situações, o quanto nós vamos crescer com essas situações, depende muito da nossa atenção, do nosso uso e do nosso esforço diante dessas circunstâncias. Então aqui ele traz uma história, como sempre, não é? Desse escravo que fazia o seu trabalho, mas que também aproveitava das horas e de todas as circunstâncias fora do seu horário de trabalho para se aprimorar através do seu esforço. Então, a utilização das horas para um fim útil. E claro que na vida nós temos as horas do dia que devem ser usadas com equilíbrio. Cada um de nós tem as nossas horas de trabalho, mas temos horas extras. E aí fica a pergunta, como estamos gerenciando essas horas extras e nas horas do próprio trabalho remunerado, que esforço estamos colocando? O esforço que é requerido pelo salário que nos paga ou o esforço de fazermos realmente uma diferença, de aprendermos, de crescermos, de absorvermos o máximo que a vida nos oferece ou tanto quanto a vida nos oferece, para que possamos nos tornar úteis, instrumentos valiosos na Terra, não só recebendo de volta o salário que a terra paga, mas recebendo também as bênçãos divinas, porque nos tornamos servos do Senhor, aprendendo, crescendo e devolvendo à vida aquilo que nós recebemos. Então Jesus vai colocar aqui nesse parágrafo final que aquele homem, aquela mulher que usarem as horas que dispõe na harpa da vida, correspondendo à sabedoria e à beleza com que nosso Pai se manifesta, então a vida, as bênçãos, a presença amorosa de Deus se manifesta sempre. Mas é preciso que nós estejamos na qualidade desse homem, desse servidor, que estava atento não só à execução da sua tarefa, mas também a todas as oportunidades de aprendizado, concentrado, absorvendo e fazendo a sua parte para crescer. Desta forma, então, nós nos convertemos em representantes do céu para os nossos irmãos em humanidade. Ou seja, nos tornamos, na medida em que nos capacitamos cada vez mais, mãos e instrumentos divinos na propagação do bem na Terra. Então, para isso, o que a vida pede de nós? Atenção, pede que nós estejamos engajados, pede que nós estejamos conectados com o sentido da nossa existência ao máximo possível, porque muitas vezes no afã do dia a dia, na correria da sobrevivência, nós nos desconectamos do sentido da nossa existência, do sentido de quem nós somos verdadeiramente. Então, lembrar da nossa imortalidade, trazer a nossa imortalidade para o dia a dia, valorizar, aproveitar o tempo, as oportunidades, os talentos que temos, para que sejamos um dia considerados, se Deus quiser, parte do grupo dos servos, mas dos servos fiéis do Senhor, cooperando para o estabelecimento efetivo do seu reino na terra e no coração de cada um de nós. Que Deus nos abençoe e nos inspire sempre na nossa caminhada.